FGTS, construção civil, Wi-Fi por todo o país, assuntos que mexem com a nossa economia. E o Banco Central divulgou hoje uma prévia do Produto Interno Bruto no mês de julho, crescimento de 0,6%. Vamos voltar a Brasília agora com o nosso comentarista de Política e Economia, Ricardo Caldas. Professor, crescimento importante, né? 0,6%. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Braga. Com certeza. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A economia é feita de pequenos movimentos, né? Ontem a gente estava divulgando o resultado do setor de serviços quando houve um crescimento de 1,1% no mês de julho, né? E na semana passada nós estávamos divulgando o resultado do setor de comércio, que foi de 1,2%. Então pode parecer pouco para o nosso telespectador, mas a gente não pode esquecer que esse crescimento é em cima do mês anterior. Ora, 1% de crescimento todos os meses acabam gerando um resultado bastante expressivo no final do ano. E a gente não pode esquecer também que nos últimos 6 meses, né, se incluirmos julho 7, o setor de serviços teve um resultado bem forte, né, em torno de 10%. Então, esse resultado de julho é um resultado positivo, sim. E não podemos esquecer que a gente está no meio de uma situação de falta de água, de uma crise hídrica, né? Então, isso impacta também a economia. Agora, por outro lado, no lado positivo, nós temos um avanço na vacinação. E esse avanço na vacinação gera uma segurança que faz com que as pessoas saiam mais de casa e voltem a frequentar bares, cafés, restaurantes, né? E com isso a economia toda se movimenta. Agora, voltando lá para o Fundo de Garantia por Tempo do Serviço. A gente tem falado isso durante essa semana, o senhor tem colocado da importância do Fundo de Garantia, a gente viu hoje a importância para financiar imóveis, principalmente para a população mais carente. Mas fundamental também para a construção civil, já que é um setor que gera muito emprego, né, professor? Exatamente. A grande parte dele, a maior parte dele é utilizado para residências, mas muita gente não sabe que ele é utilizado também para a infraestrutura, né? E com isso, ao ser utilizado em infraestrutura, ele acaba dando um grande impulso no setor de construção civil. E o setor de construção civil é um dos setores preferidos meus, né? Por causa da capacidade que ele tem de absorção de mão de obra, né? Então, é um setor que sempre vale a pena investir, porque ele tem um efeito multiplicador muito grande. Ao contrário, por exemplo, da indústria automobilística, que já não emprega mais tantas pessoas quanto empregou há 5, 10 anos atrás, né? Então, o efeito multiplicador da construção civil é maior, né? Em termos de absorção de mão de obra. Por isso que é muito importante esse papel da Caixa e do FGTS em fazer esses empréstimos e investir em infraestrutura. Agora, é importante também, Braga, na minha opinião, acelerar esses programas de crescimento, especialmente os programas de financiamento de imóveis, para que mais pessoas sejam atingidas e o efeito multiplicador seja ainda maior. Quando a gente fala em acelerar, a gente vai agora para o Wi-Fi Brasil. É importante o país inteiro estar conectado para a gente se desenvolver melhor, né, professor? Exatamente. Existem estudos mostrando que investimentos na área de telecomunicações acabam também gerando investimentos no PIB, o que é mais ou menos razoável, para não dizer que é óbvio, né? Porque se o empreendedor, né, tiver à sua disposição uma linha de telefonia, uma linha de Wi-Fi ou uma linha que permita aumentar as comunicações dele, ele vai poder fazer mais encomendas, ele vai poder receber encomendas dos seus clientes e, com isso, os negócios dele vão girar e, se muitos fizerem isso, claro que o impacto na economia é bastante positivo. Ou seja, o investimento em telecomunicações nunca é perdido, porque ele sempre acaba tendo um efeito multiplicador positivo em toda a economia. Professor, quando a gente divulga prévia de índices, isso mexe muito com a economia? A economia fica ali esperando, a gente pode ter que se concretize aquela previsão ou não, né? Veja bem, eu brinco dizendo que a economia é a ciência onde seus sonhos e pesadelos se transformam em realidade. Então, se todo mundo espera um crescimento do PIB, o crescimento do PIB acontece. Se todo mundo espera que o país entre em recessão, ele entra em recessão. Então, as prévias são, na verdade, uma espécie de um adiantamento de uma estimativa ou de um resultado que não é oficial, não é verdadeiro, mas já é uma projeção, tá certo? Então, nesse sentido, sim, Braga, você tem razão, ele acaba afetando, vamos dizer assim, o nível de confiança
dos agentes econômicos. Agora, é claro que esse nível de confiança vai ser reforçado ou não quando sair o resultado verdadeiro, né? Veja, por exemplo, o que está acontecendo no Boletim Focus. Você tem um resultado, uma expectativa de resultado do PIB para esse ano, que tem variado em torno de 5,2%, 5,3%, mas que ela tem se mantido constante. E agora, com esses dados que foram divulgados de julho, tanto no comércio, no serviço, como no PIB como um todo, acabam fortalecendo essas expectativas de crescimento do PIB e o PIB acaba realmente, no final das contas, crescendo. Perfeito. Professor, obrigado pela aula de hoje. A gente se fala amanhã. Um abraço.